Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Vou ler apenas 3 versículos, mas gostaria de deixar como tarefa para vocês a leitura de todo o capítulo 6. Vocês vão encontrar nesse capítulo 6 a explicação de Jesus mais importante da vida. Você nunca vai ouvir uma coisa mais importante do que essa que está aqui no capítulo 6. Se você compreender, você vai chegar a essa conclusão. Isso é o mais importante de tudo que eu já ouvi e aprendi na minha vida. É o capítulo 6. Ensinamento de Jesus, poderoso. Mas nós vamos citar apenas alguns versículos, porque o tempo que nós temos é pouco. Mas tenta, depois em casa, ler todo o capítulo 6. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra e juntamente com ela o nosso coração. Reverentes, assentados, quietos, tementes, te pedimos, Deus, fale conosco. Só o Teu Espírito Santo, que usou pessoas para escrever esta palavra, pode também nos usar, ó Deus, para entender. Por isso te pedimos em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Tira toda e qualquer barreira da nossa mente, do nosso coração, para compreendermos, ó Deus, a revelação da Tua mensagem e o propósito para o qual ela é enviada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Somente esses versículos. No decorrer da mensagem vou citar outros, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, você vai poder confirmar na sua própria Bíblia. Todo esse capítulo, Jesus fala de comer o pão. Ele fala: o meu corpo é o pão. Ele fala de beber do sangue. Ele fala que o seu sangue deve ser bebido e o seu corpo deve ser comido. E ele diz, não de forma simbólica, mas de uma forma espiritual, que quem não o fizer não tem vida em si mesmo. Então veja que Jesus fala aqui do pão da vida como uma dieta para viver eternamente. Ele está prescrevendo, né? Dieta geralmente passa por esses termos: ingestão de alimentos, né? Sólido e líquido, abstenção de certos alimentos e prescrição. Toda dieta passa por esses termos: ingestão, abstenção e prescrição. E se o alimento natural é coisa séria, se você comer veneno, não importa que você tenha comido por engano, ele continua sendo veneno e mata. O alimento que te dá vida, se você não tomar cuidado, aquilo que você come pode também tirar a vida. E a ceia do pão e vinho fala desse alimento espiritual. Então o tema parece um exagero, né? Dieta para viver para sempre. É uma ironia? É uma piada? É um jogo de palavras? É um exagero? Será que isso existe? Existe, está prescrito por Jesus, está explicado e ensinado, e ele mostrou a importância disso, mas muitas vezes as pessoas não querem viver. Elas querem simplesmente viver a vida e não viver para sempre, que é muito diferente. Então o tema da mensagem é o próprio Jesus que diz, ele fala só: eu sou o pão da vida, e se vocês comerem deste pão, vocês vão viver para sempre. E acontecem muitas perguntas em volta do texto, que é o que nós vamos ver. Então, primeira coisa a entender é que no mundo criado por Deus,
Deus se apresenta na Bíblia como o Deus vivo, o Senhor da vida. Tudo que Ele criou pela sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja expansão, e houve expansão. E disse Deus, farei o homem, e Ele fez o homem. E disse Deus, haja peixes, haja animais, haja aves, e tudo que veio existir, nada existiu sem antes Deus falar. Por isso em Hebreus disse, as coisas que agora existem vieram a existir pela palavra de Deus daquilo que não existia. A palavra dele dá origem. A palavra de Deus não somente dá o início da vida, a origem da vida, mas ela também sustenta a vida. Ela é a palavra que mantém a vida e a vida existirá sempre no fundamento da palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para anunciar esta vida eterna. Infelizmente, os homens que ele começou anunciando essa vida eterna, os judeus, decidiram, em vez de se interessar pela vida eterna, decidiram aclamá-lo rei aqui na terra. E Jesus fugiu dele. Se você ler o capítulo 6 inteirinho, você vai entender isso. Naquela passagem conhecida da multiplicação dos pães, quando eles viram que Jesus multiplicou alguns pães e alguns peixes e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou balaios cheios de pedaços de pães, eles decidiram aclamá-lo rei. Jesus viu que nada ia demovê-los, persuadiu os discípulos a atravessar o mar da Galileia, eles foram, e ele ficou ali despedindo a multidão, se livrou deles e foi para o monte orar. Passou uma boa parte da noite em oração. Eles sabiam que Jesus não tinha ido no barco com os discípulos. Portanto, ele estava por ali, em algum lugar no monte. Até porque um barquinho ficou. Era o barquinho de Jesus. E enquanto eles viram o barquinho na praia, ele falou, Jesus está por lá de cá. Mas Jesus foi andando sobre as águas, encontrar com os discípulos, na madrugada. E eles estavam numa tremenda tempestade, Jesus entrou no barco e, milagrosamente, Jesus levou eles em segurança para o outro lado. Todo mundo conhece as passagens, são muito pregadas, muito ensinadas. Ao longo de toda a nossa vida a gente ouviu isso. De manhã, quando eles viram que o barquinho de Jesus estava lá e Jesus tinha desaparecido, pegaram os barcos deles e, com muito esforço, com sacrifício, eles remaram para o outro lado. E chegaram lá, acharam Jesus. E falou, Senhor, o Senhor está aqui? A gente procurou o Senhor o tempo todo. E aí Jesus falou assim, olha, vocês estavam me procurando, não é porque vocês entenderam o milagre da multiplicação dos pães, é porque vocês se fartaram. Vocês viram um sinal de Deus ali, mas vocês não entenderam o que Deus estava fazendo. E o nosso texto começa aí. A partir daí, Jesus diz para eles assim, olha, vocês devem se interessar por um outro alimento, porque a busca ali era o milagre dos pães, e eles estavam querendo ver um outro milagre, decidiram aclamá-lo rei, e eles estavam nessa direção. E Jesus veio do céu para mostrar para eles uma coisa totalmente diferente, mas eles não estavam propensos a entender essa mensagem. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que definir na nossa vida se a gente quer viver ou se a gente quer viver a vida até morrer. É importante que você tenha isso definido na sua vida. Para Deus, você e Deus, responda, eu me interesso pela vida, eu amo ter nascido, o Senhor da vida me presenteou com a minha vida e eu quero viver a vida nele, porque fora dele não há vida, tudo que existe está na palavra dele, tudo que se desliga dele morre. É isso que eu quero viver, ou você vai fazer como a maioria que quer viver a vida até morrer. Não, eu só quero viver a vida e que as coisas aconteçam, que eu alcance os meus objetivos, que eu possa ir o mais longe possível, que eu possa conseguir o máximo possível, que eu possa render o máximo possível, e no fim falar, olha, valeu a pena viver e pronto, morri. É uma decisão. E isso precisa estar bem claro no nosso coração, porque é esse relacionamento da vida que vai levar Deus a te dirigir a vida ou deixar você viver a vida até morrer. Então procure deixar essa resposta límpida para você, claríssima.
Não se engane com respostas que desviam do foco, que são bonitas para ser ouvidas, mas que não traduzem a realidade da sua fé. Porque o prejudicado será você, não será outra pessoa. Se nós respondemos que queremos viver, que nós estamos agradecidos a Deus por Ele nos permitir entrar no seu fantástico mundo da criação, por Ele ter tido a vontade de criar, e nós viemos à existência, somos frutos do fôlego de Deus, que deu origem à vida e ordenou a concepção e a continuação da vida, e aqui estamos nós. A Páscoa dos judeus e a ceia que nós vamos tomar hoje, ela é um chamado à vida, que num primeiro momento parece que é uma certeza de morte. Então imagine o povo de Israel vivendo na escravidão do Egito há mais de 400 anos, e eles estão lá no Egito e de repente chega um camarada lá chamado Moisés e diz que Deus falou com ele no deserto, e ele falou assim, olha, é para a gente sair daqui e ir embora. Embora para onde? Para o deserto. Mas como você vai para o deserto? O que te espera no deserto? Imagine uma multidão de gente com a mala nas costas, deixando a segurança do Egito, embora fossem escravos, tinham uma liberdade relativa, mas eles eram escravos. A terra é do Egito e eles não são egípcios. Eles são filhos de Abraão, eles estão lá, mas não são de lá. E chega um camarada lá e falou assim, olha, Deus, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, falou comigo no deserto, numa sarça que ardia e não se consumia, Ele é o grande eu sou, e falou que acabou o tempo do cativeiro, é para a gente ir embora daqui. E aí, quem vai? O povo estava tão decidido a desistir da vida, viver vida de escravo, morrer e acabou, cumprir seus dias, que naquele momento, se Moisés tivesse que ir embora, ele iria, talvez, com um grupinho pequeno de pessoas. Deus, por amor a este povo, endureceu o coração de Faraó, que era caso perdido. Deus chamou ele de morto enquanto ele estava vivo. Manifestou os milagres poderosos quando o Faraó faz queda de braço com Moisés, que falava a palavra de Deus somente. Endureceu o coração de Faraó, e nessas manifestações das 10 pragas, vendo o milagre, muita gente mudou de ideia. Não, esse Moisés aí é de Deus mesmo. E embora pareça um absurdo a gente sair daqui das nossas casas, nós estamos aqui há 400 anos. Todo mundo tem agenda para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês. Todo mundo tem planos, todo mundo está criando filhos, criando famílias. E ele quer que a gente pegue a mala nas costas e vai para o deserto. Fosse para um outro, mas é no deserto. Ele quer que a gente caminhe 3 dias deserto lá dentro. Veja que a ceia que nós vamos tomar, ela vem da Páscoa, e Páscoa é isso. E o convite da ceia é o mesmo, é um chamado para um compromisso, para você, confiando em Deus, na sua proposta de vida eterna, você aceite o chamado para viver. Então parecia que aquele povo que ia atravessar o Mar Vermelho e se enfiar deserto adentro, daqui a pouquinho alguém ia trazer a notícia que aquele povo morreu tudo de sede, de fome. Ninguém ia imaginar que ia chover maná durante 40 anos. Ninguém ia imaginar que 2 milhões de pessoas ia ter água e comida no deserto por 40 anos, vestindo a mesma roupa. A morte era certa. Vida parece que tinha no Egito, mas na verdade o que estava acontecendo ali é que a cura da humanidade, a espécie estava garantindo a sua cura, tirando o povo do Egito. A cura da humanidade ia para o deserto. É de lá que viria o Cristo, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade. Onde seria possível o homem herdar a imortalidade. Nem o próprio povo de Israel sabia disso naquele momento, mas na verdade a cura, a salvação da humanidade estava naquelas pessoas que aceitaram o chamado para deixar o Egito e atravessar o Mar Vermelho e ir deserto afora. Pelo caminho de 3 dias. Então, queridos, qual que é o ensinamento ali? O ensinamento ali é que, uma vez que o Deus vivo sustenta tudo pela sua palavra, cada pessoa que tem hoje uma vida mortal, herdada de Adão, e resolve, decide no seu coração,
que a morte não é para ele, que ele não foi criado para morrer, ele foi criado para viver. Deus da vida abomina a morte. Por isso ele enviou seu Filho para morrer por todos. E quando alguém decide amar a vida e quer viver e não quer morrer de jeito nenhum, Deus vem em direção dele, de alguma forma. Deus está interessado nessa pessoa que se interessa por aquilo que Deus criou no seu eterno plano, de acordo com a sua vontade. E o caminho é a pessoa ouvir a palavra. Moisés chegou lá e falou: olha, o Deus de nossos pais falou comigo. E o que ele diz? Que é para a gente ir embora daqui. Não importa o vínculo. Você quer viver ou quer morrer? Se você não for com a gente, você vai viver a tua vida aí até você morrer. Agora, você quer viver para sempre? Então vamos embora daqui. A palavra da vida é essa. Muito bem, em João 6:27, você vai ver Jesus prescrevendo, a prescrição da comida eterna. Ele diz em João 6:26, ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Aí ele diz assim, trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Então Jesus olha para aquela multidão que está atrás dele por causa do milagre dos pães e falou assim: por que vocês não se interessam? Olha a prescrição: pela comida eterna. Por que vocês não se alimentam daquilo que vai mantê-los vivos depois da morte? Veja que ele fala da vida eterna, de ressurreição, com a mesma naturalidade que ele fala da vida visível. Ele percebeu que havia empenho nas pessoas quando se tratava de coisas perecíveis e temporais. E ele diz: mas por que não o mesmo empenho quando o assunto são coisas eternas? Por que não? Onde está a inteligência em trocar o eterno pelo temporal? Onde está a inteligência da maioria quando a maioria decide que quer que Deus os mantenha vivos e prósperos e abençoados até a morte? E acabou. Não importa o que vem depois. Quando Deus tem uma proposta de garanti-los na vida para sempre e uma vida melhor. A partir do 26, Jesus vai prescrevendo isso e diz para ele assim: olha, aí eles que estavam com a ideia fixa de aclamá-lo rei, já se achavam salvos. Falou: olha, mas que sinal o senhor vai fazer para convencer a gente aqui de que isso daí é verdade, que nós vamos ter vida eterna? Moisés, quem nós servimos, ele nos deu o pão do céu. Aí Jesus falou: não, Moisés não deu o pão do céu. Todo mundo que comeu do maná que caiu do céu, comeu e morreu. Os vossos pais morreram no deserto. Ele falou: o verdadeiro pão do céu é aquele que vem de Deus, e Moisés não veio de Deus, ele não veio do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que veio do céu, desce do céu e vos dá a vida eterna. Eu sou o pão vivo. Quem comeu o pão que Moisés deu, voltou a ter sede e voltou a ter fome. Ele corrige eles nisso e fala assim: vocês precisam entender em João 6,35, que ele diz: eu sou. Essa expressão eu sou, muitas vezes quando Jesus falava essa palavra, os religiosos pegavam pedras para atirar nele na hora, porque era uma expressão que só cabia ao soberano Criador dos céus e da terra. O grande eu sou. Foi quando Moisés perguntou para Deus assim: quando o faraó me perguntar quem é que te mandou, o que eu falo para ele? Qual é o teu nome? Aí Deus falou para Moisés assim: diga para faraó que eu sou me enviou. Eu sou o que sou. E a nação entendeu que o grande eu sou é Deus, é o Deus que é todas as coisas. E quando Jesus falava eu sou, geralmente eles pegavam pedras porque achavam que ele estava blasfemando, dizendo que ele era o grande Criador de todas as coisas. Então, queridos, note que Jesus diz: eu sou, e o que vem a mim, e o que crê em mim, esse tem a vida, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Ele começa a dar os detalhes da prescrição da comida espiritual, dizendo: você precisa vir a mim. Ele não falou que basta ir numa igreja e nem comprar uma Bíblia. Ele falou: você precisa vir a mim. Não pode errar endereço. Não pode mexer na fórmula.
Isso é mais perigoso do que qualquer coisa perigosa que você conhece. Fogo, dinamite, altura, nitroglicerina. Estamos falando aqui de vida e morte eterna. Não estou falando de vida ou morte humana. Vida e morte para sempre. Portanto, o assunto é interessantíssimo. Quando Jesus diz, olha, essa comida de Moisés alimentou o corpo. Vocês estavam com fome no deserto para não morrer de fome. E embora aquilo fosse um milagre, não era o pão do céu que dá direito à vida eterna. Isso dava um nó na cabeça deles, porque como é que a gente vai comer o corpo dele? Como é que a gente vai beber o sangue dele? Mas primeiro vamos entender a prescrição. Você deve saber o que é comida para o corpo. Nosso corpo precisa de comida que está na terra, na água e no ar. Tudo que você precisa está aí. A nossa alma não se alimenta dessas coisas que o corpo se alimenta. A nossa alma é sentimentos, é emoção, é razão, é memória, é sonhos. É o que alimenta a nossa alma. E o nosso espírito, independente de se você crê ou não, você é um corpo, uma alma, um espírito. O nosso espírito se alimenta de Deus. E quando você não tem Deus, o espírito definha. Por isso tem gente que é gigante na terra, é um grande na terra, e para Deus ele nem existe. Espiritualmente ele nunca nasceu. Só é uma pessoa. Ele só tem um RG, ele só é um número, mas espiritualmente ele não nasceu. Jesus disse, quem não nascer da água e do espírito não tem parte no reino dos céus. Nicodemos, que era um mestre, falou, mas como é que pode alguém depois de velho nascer? Falou, pois é, você é mestre em Israel e não sabe disso. Você é mestre em Israel, já aprendeu tudo daquilo que se ensina na religião e na terra, e não aprendeu que para Deus você não existe ainda. Você é simplesmente uma descendência de Adão. Então, queridos, não dá tempo da gente falar dessas comidas, mas o meu corpo tem um tipo de fome, a minha alma tem outro tipo de fome, o meu espírito tem um outro tipo de fome. Como a minha alma é racional, ela é inteligente, razão, intelecto. Por ser inteligente, a alma de todo mundo é inteligente, ela nunca vai te dar comida do espírito quando você tem fome do corpo. E ela nunca vai te dar coisa do corpo quando você tem fome do espírito. O problema é que muitas vezes a alma não encontra nada de espiritual dentro da pessoa quando ele está com fome de Deus. Então a minha alma nunca vai falar para mim, quando eu estou com fome, ore, jejue e canta louvores a Deus. A minha alma fala, olha, procura um lugar para comer e coma comida, você está com fome. Mas quando eu tiver com sede de adoração, fome de Deus, fome de crer, de prostrar, de adorar, porque 1/3 é o que eu sou, o espírito, a minha alma nunca vai falar para mim, coma comida que resolve, toma remédio que sara. Minha alma não vai dizer isso. O problema é que muitas vezes a minha alma procura na hora que eu tenho fome de Deus e não acha nada de Deus dentro de mim. Aí ela fica limitada a me alimentar de coisas materiais. Por isso você vê os homens vivendo uma vida muito parecida com a vida dos animais. Você sabe que tem animais soltos e homens presos. Por quê? Não deveria ser o contrário? Animais selvagens presos, ou no mundo deles, e homens soltos? Porque a alma da pessoa, não tendo outra coisa, dá para ele comer daquilo que ele se alimentou. Ele só comeu porcaria a vida inteira. Ele só comeu lixo. Então nós que somos educados, você que é educado, você quando tem fome do corpo, você não come lixo. Você não come contaminações. Você teve educação, você sabe o que é veneno, o que é comida. Mas quando o assunto é espiritual, você acredita em qualquer coisa, adora qualquer coisa, reverencia qualquer coisa, come lixo, dá lixo para o espírito. Dá coisas diabólicas pensando que está dando coisas divinas. Não tem um menor critério para dizer a quem estou adorando, a quem estou reverenciando, a quem estou dando o meu culto, a quem estou dando a gratidão da minha existência. E a alma, como não tem nada espiritual para dar para aquela pessoa viver, ela fica limitada, tão limitada que adoece. Doenças da alma, traumas da alma, carências da alma, fome da alma. Assim como o corpo pode adoecer por 1000 caminhos, a alma também pode adoecer por milhares de caminhos. Quando Jesus prescreve a comida espiritual, ele está dizendo assim, olha,
vocês ficaram a noite toda me procurando, atravessaram o mar da Galileia, vieram aqui e por que vocês não se interessam pela comida eterna? E faz uma revelação que eu não encontro termo para dizer de quão maravilhosa é, dizendo assim, olha, você sabia que é da vontade do meu Pai que ninguém morra? É os versículos seguintes. Você sabia que meu Pai me enviou aqui do céu como um pão da vida para vocês comerem deste corpo que vai ser dado por vocês e beberem deste sangue, para vocês se alimentarem da minha vida e não morrer? De fato, Deus não quer que ninguém morra. Que a única morte que ele aceitou foi a morte do filho dele para livrar todos da morte, que essa é a vontade dele. E, em vez deles se interessarem pela vida eterna no reino dos céus, eles querem aclamar Jesus rei no reino da morte. Então, a prescrição do alimento espiritual, Jesus diz ali, e a partir do versículo 37, ele falou assim, olha, quem se interessar pela vida, o Pai vai guiá-lo até mim. Olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo, olha, ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Se você manifestou o menor interesse por Jesus Cristo, Jesus está dizendo aqui que isso daí já é uma ação de Deus na sua vida. Ele falou, ninguém vem a mim. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém conhece o Cristo, o Salvador do mundo, o Senhor da vida, aquele que prescreve um alimento espiritual que te dá direito de viver eternamente. Ele falou, ninguém sabe quem eu sou, só o Pai. Eu vim do Pai, estou aqui na missão do Pai, e o Pai tem direcionado pessoas a mim, e Ele não quer que as pessoas que Ele está direcionando a mim, nenhuma delas vai se perder, só o Judas, só o filho da perdição. As outras, nenhuma delas vão se perder. Então, quando você pensou que você foi esperto, ou que você aceitou o convite, e que, de repente, você decidiu por Deus, e achou que isso é um mérito seu, uma bondade sua, Jesus disse, isso daí já era uma ação do meu Pai na sua vida, senão você não viria. Você estaria muito longe de Jesus. Esse interesse por Jesus, ele falou, ninguém vem a mim, ninguém, se o Pai não o trouxer. Quando ele diz isso, ele diz que a vontade de Deus é essa, ele desceu do céu para isso, ele vai fazer isso. Na segunda parte do texto, ele vai falar da abstenção de certos alimentos. Ele vai dizer assim, olha, porque eles começaram a murmurar. Qual era a murmuração? Ele está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu, que nós temos que comer. Ele não é o filho da Maria? O pai dele não é o José? Porque eles não sabiam que Maria engravidou virgem. Então, por um bom tempo, todo mundo achava que Jesus era filho de José e Maria. Só os discípulos sabiam que ele era filho de Deus. Mas para a maioria, ele, filho de José e Maria, está entre nós, seus irmãos, suas irmãs, porque Maria teve outros filhos depois. Uma verdade bíblica. Aí eles começaram a dizer e a murmurar. Como é que ele diz que eu sou o pão do céu? Se ele é o filho de José e Maria, a gente viu, ele cresceu aqui com a gente, ele cresceu em Nazaré. Olha os irmãos dele ali, as irmãs dele. Esse é um profeta que está delirando. O que é isso daí? O que ele está querendo dizer? Que sinal você vai fazer? Aí Jesus disse assim, olha, vocês precisam parar de murmurar. Tentar entender Deus com a cabeça de vocês, com a mente de vocês, com os olhos de vocês. Isso é o que todo religioso sempre tentou fazer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Para você entender Deus e aceitar a proposta dele, você precisa crer, não dá para medir, não dá para entender. Se ele pudesse ser medido, avaliado e entendido, ele não seria Deus. Nós seríamos deuses. Então você precisa da fé, porque a fé transcende. A fé agrada a Deus, porque a fé todos podem ter, ninguém pode roubar a tua fé se você não quiser. Ninguém pode te impedir de crer. A pessoa pode te impedir de ir na igreja, pode te impedir de ter uma Bíblia, pode te impedir de qualquer coisa, mas de crer não, só se ele te matar. E se ele te matar crendo, você não morre, você vive. É isso que Jesus disse para todos os discípulos. Então ele falou assim, não fica dizendo, nós conhecemos, nós sabemos, a gente viu, olha lá, está na cara, é José, é Maria, é os irmãos. Há uma abstenção de certas coisas.
E ele vai dizer assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Não está escrito nos profetas, ele cita aqui Isaías 54, do 13 ao 17. E ele diz assim, essas pessoas que o Pai trouxer a mim, eles serão ensinados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E quando ele cita Isaías 53, você vai ver lá no texto que diz assim, olha, existe o instrumento de justiça, mas toda língua que se levantar contra você, você condenará ela em juízo. E diz, vocês, herdeiros da vida, por que vocês gastam a vossa vida e o vosso dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer? Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. É uma prescrição, é uma receita de uma dieta para a vida eterna, que ela é oferecida gratuitamente, porque isso aqui ninguém pode pagar. É sem preço. Vinde, comprai sem preço e sem dinheiro, de graça. E vocês podem beber da água que dá direito à vida eterna. Isso falava da palavra de Deus, que seria ministrada aos herdeiros da salvação de Deus. Então, querido, ele diz assim, olha, os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Então preste bem atenção para você não cair no precipício que existe à beira do caminho que conduz à vida eterna. O próprio Paulo falou isso em João 15, quando ele falou assim, a maioria daquelas pessoas que saíram do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, que viram Faraó afogar-se, que viram brotar água da rocha, que viram uma nuvem por 40 anos, que viram a coluna de fogo por 40 anos, que viram batalhas, que viram coisas grandiosas, a maior parte deles pereceu no deserto. Eles não entenderam o chamado para a vida. Eles queriam uma vida para viver até morrer. Estou com fome, estou com sede, eu quero isso, eu quero um rei, eu quero ser igual a todo mundo, quero viver igual a todo mundo, não quero ser diferente. Não entenderam o chamado da vida, eles queriam viver até morrer só, mais nada. Não havia interesse neles, de fato, dentro deles, pelo dom da vida. Eles queriam apenas viver enquanto fosse possível viver. Aí Jesus faz essa abstenção de você não deixar isso alimentar a sua vida. Não pense que comidas religiosas são alimentos espirituais. Não, nós temos Moisés, nós somos filhos de Abraão, a gente está melhor do que todo mundo, eles são pagãos, nós temos a circuncisão. E em rebeldia contra Deus. Em nome da religião, numa desobediência brutal contra Deus. E aí Jesus faz uma denúncia, a maior parte deles pereceram. Foram chamados para a vida, banalizaram a vida. Eles tinham o sêmen da vida eterna, que era o sopro de Deus, e foram para a morte eterna. Quando Jesus ele fala da ingestão da comida eterna, alguém falou, mas como que a gente vai comer corpo? Ele falou assim, olha, quem não comer o meu corpo, não tem vida em si mesmo. Então veja bem, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, eu sou o pão vivo, e a minha carne, o que é a carne? Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra em vida, visível. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está dizendo, você precisa comer a palavra, alimentar-se de Deus, alimentar o espírito, porque meu espírito não se importa com coisas do corpo, meu espírito, ele só se alimenta em Deus. Foi o cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Ela não falou em Israel, em Jerusalém, no templo, no sacerdote, no livro da lei. Falou, a minha alma tem um relacionamento, porque alma é relacionamento, alma é emoção, alma é sentimento, alma é sonho. Ela tinha vida de amor com Deus. E o meu espírito se alegra nele. Ela tinha vida espiritual dentro dela. E quando eles disseram, vocês não têm vida em si mesmo, ele está dizendo, vocês têm corpo, nós temos corpos aqui. Só que esse corpo aqui é o corpo que nós herdamos de Adão. E ele dura até a morte. E acabou. Está feliz? É isso só que você quer? Amém. Não precisa nem voltar nunca mais. Porque isso Deus já nos deu. Agora ele está falando de vida eterna.
O chamamento da ceia, o chamamento da Páscoa, era para Moisés reunir o povo e lembrar, separar o cordeiro no dia 10, examinar por 4 dias, matar no 14º dia. É o dia que Deus chamou vocês para entregar a vida deles, e vocês confiadamente acreditou que tinha vida no deserto, confiando em Deus, e foram pela fé. Romperam com as seguranças do mundo, com as seguranças da carne, e assim como Deus deu Jesus, você deu a sua vida para Ele. Deus deu a tua vida para você e você devolveu a tua vida para Ele confiadamente. Entregou-se. Falou, vocês têm corpo, mas esse corpo aí é de Adão e ele vai até a morte. Vocês não têm vida em vocês mesmos. A nossa única chance de viver é nós pegarmos o sêmen da vida, a semente da vida que nós temos, cada um tem uma semente da vida dentro dele, e semeá-la, entregar ela para Deus, o Senhor da vida, voltar para Ele. Você vai ver Paulo explicando isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou, olha, para a vida eterna a gente semeia em corpo natural, semeia-se corpo natural e nasce corpo espiritual. Então cada um dos seres humanos, eles têm uma única chance de viver eternamente. É pegar essa matriz que existe dentro dele chamado âmago da vida, fôlego da vida, sopro de Deus, imagem e semelhança do Criador, veio originado do plano eterno de Deus, do sopro de Deus passando por Adão. Você pegar essa semente antes da morte, e devolvê-la, semear ela, devolver para Deus, entregar a sua vida, crer nele, e a partir daí se alimentar dele. É a única chance. Alimento espiritual. Ele falou, então, se você não comer do meu corpo, que corpo que é? O verbo, a palavra. Nunca viu a expressão comer livro? Ninguém está comendo livro. Está dizendo que você está se alimentando da leitura. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você se alimenta da palavra dele, a palavra que é a palavra que tudo deu origem à vida e é a única que sustenta a vida, você começa a se alimentar da vida que há em Deus. E a continuação de cada versículo desse é, eu ressuscitarei no último dia. São chamados filhos da palavra, são chamados filhos de Deus gerados pela palavra, filhos de Deus gerados pelo Espírito na palavra. É isso que Jesus estava dizendo para o grande Nicodemos. Se você não nascer da carne, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino do céu. E ele não entendeu, falou, mas como é que pode alguém depois de velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele falou, não é nascer depois de velho, é nascer da água, é nascer do Espírito, falando da palavra de Deus, onde Deus gera em Jesus Cristo uma pessoa para a vida eterna. Então, queridos, ele falou, quem não comer, permanece na morte. Você quer entender de fato o que é comer do meu corpo e beber do meu sangue? Ele vai explicar isso no versículo 56 e 57. Ele falou assim, olha, assim como eu vim em carne e permaneço no meu Pai e o Pai em mim, eu me alimento do Pai e o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele falou, quem crê em mim, de mim se alimenta. E quem se alimenta de mim, por mim viverá. Vou explicar de novo. Sabe o que é comer a carne e beber o sangue? Jesus falou, assim como eu e Deus vivemos, vocês devem viver comigo. Sabe como é que eu e Deus vivemos? Eu estou aqui em carne, mas eu estou em Deus e Deus está em mim. Eu vivo nele e ele vive em mim. Assim também vocês. Se vocês se alimentarem de mim, por mim vocês viverão. Vocês estarão em mim e eu em vocês, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Qualquer coisa que você ouvir de vida eterna fora disso, é mentira. É religião. E para a religião não há ingestão, é abstenção. Jesus disse, não fica nessa aí de que eu passei o Mar Vermelho com Moisés, então eu estou lá. Eu estava lá no deserto, eu vi a nuvem, eu sou um daqueles que 40 anos. Não está aí a vida eterna. A vida eterna está na palavra do Deus vivo. Tudo que vive,
veio a viver pela palavra dele. E tudo que não está na palavra dele deixará de existir. Na vida, viverá na morte. Os céus que agora existem, o mundo como ele é conhecido, não tem uma única coisa que veio a existir antes de Deus falar. Conosco, obra-prima da criação, não é diferente. Sabe por que Adão tem descendência? Porque Deus estendeu a mão sobre ele e falou assim, olha, crescei e multiplicai. Deus abençoa a concepção. Mas quando ele peca, Deus amaldiçoa a sua descendência. E diz agora, tudo que nasce de Adão, nasce até morrer. Já nasce para morrer. É até ali que ele vai viver. Vindo o Senhor da vida do céu, ele veio dizer, olha, tem uma coisa que você pode fazer, tem uma comida que você pode comer, tem uma água que você pode beber, que te dá o direito da vida eterna. E isso é comida espiritual e bebida espiritual. A ceia é um chamado para a vida eterna. É um pacto de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pessoas. Quando você comer o pão e beber o cálice, que são os elementos naturais da ceia, que simbolizam os elementos espirituais. Você está dizendo para Deus que você está se alimentando espiritualmente de Jesus. O verbo, a palavra. Ela tem alimentado a sua vida. Ela tem sustentado a sua vida. Quando você beber o cálice, você está dizendo para Deus, Deus, este cálice, o sangue, que tira o pecado, a condenação, tudo aquilo que pesava contra nós, a maldição de Adão, as nossas culpas, tudo aquilo que me impedia de entrar na vida, está indo para a pessoa de Jesus e este sangue nos coloca purificado. É isso que alimenta a minha vida, é isso que me alimenta a minha fé, é isso que a minha alma recebe do meu espírito todos os dias. Por isso o salmista dizia, por que te abate dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Fica abatida não, pode esperar, Deus vai cumprir o seu plano e vai levantar todos para a vida daqueles que se alimentaram do pão vivo que Deus enviou do céu. Restrição, não se alimente de qualquer outra coisa. É prescrição, se alimente de Deus. Ele falou, o que vem a mim e o que crê em mim, esse de mim se alimenta, por mim viverá e eu ressuscitarei no último dia. Último dia da sua vida, próximo dia é o primeiro dia na eternidade. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O Senhor tem nos guiado até Jesus. Todos que estão aqui, ó Pai, de alguma forma foram atraídos por Ti, pelo Teu agir, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Por isso estão aqui, na Tua casa, onde é pregado o Teu Evangelho, onde Jesus Cristo é louvado e adorado. E conforme a Tua palavra diz, ninguém vem a Jesus senão por Ti. Nós reconhecemos isso e Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos alcançado com a Sua infinita misericórdia. Deus, coloque no coração de todos paladar, fome, desejo de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, de se alimentar da Tua palavra, da Tua revelação, se alimentar, ó Deus, do louvor, da Tua presença, da Sua beleza, da Sua santidade. Que todos, ó Deus, tenham a experiência de se alimentarem espiritualmente, de saciar o espírito, de acalmar e abastecer a alma na Tua presença, para vivermos, ó Deus, a vida que o Senhor tem proposta para o Teu povo viver na terra. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias.
Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a Palavra de Deus.